Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os Espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço vibrações positivas para os enfermos, né? Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual, peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Peço vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Peço a paz, né? Todos os países do planeta Terra, principalmente a paz para os países que estão passando por desequilíbrios por causa do taifaço do Trump. Paz, né, ao presidente Lula, paz para o Brasil, paz, né, para o próprio Trump também, que ele tenha consciência dos seus atos, paz lá para os Estados Unidos, né, paz entre a Venezuela e os Estados Unidos. E paz para todos os países mesmo, que eu já pedi. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz, né? Eu vou citar 4 itens. O primeiro item é que tem pessoas e espíritos que buscam a santidade, mas ainda presos aos desejos mundanos do materialismo. Tem pessoas e espíritos que buscam a santidade através do Evangelho, né? Então isso é mais fácil de encontrar a santidade e mais rápido também. Outro item é que um casal se amava, né, mas o pai da moça não aceitou o namoro deles, então eles desmancharam o romance, né? Cada um foi viver sua vida. Como cada um retorna para o mundo espiritual, eles retornaram lá, se encontraram. Outro item é que Jesus envia para a gente, para nos ajudar, né, missionários, para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Dois exemplos que eu cito Paulo de Tarso, né, foi Martinho Lutero, né, na última encarnação, e Maria Madalena, na última encarnação, foi Maria Teresa de Calcutá. Outro item também que eu gostaria de falar é que André Luiz nos fala que a eutanásia mata o corpo físico, né, deixa o espírito preso a esse corpo, né? Ainda mata as células do perispírito. Então a eutanásia serve para nada por espírito. Quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro, né? Então vamos estudar. O papo de domingo de hoje é o relacionamento entre homem e mulher, né? O que acontece? Quando um relacionamento entre homem e uma mulher, né, eu digo, pode ser de namoro, pode ser de noivado, pode ser de casamento, né, ele só vai fluir quando os dois estão moralmente elevados, né? Ou no processo de elevação. Senão esse relacionamento vai ter problema. Então vamos aqui citar um exemplo. Um homem ou uma mulher, né, que se conhece, né, estão pretendendo ter um relacionamento sério, porém estão ali nesse relacionamento sério só por causa de sexo. Então esse relacionamento vai ter problema quando tiver um problema.
não tiver uma divergência, o sexo não vai segurar o relacionamento. E aí vai ser uma separação dos dois lados, geralmente os dois lados ou um lado só vai ter sofrimento. Outra coisa também, outro tipo de interesse, é dinheiro, questão econômica, né? Se um lado tem, então quando acontecer uma divergência vai ter problema. E essa questão de casar por interesse economicamente não vai segurar o casamento, não vai segurar o relacionamento. Seja ele de casamento, seja ele de noivado, seja ele de namoro. Né? Outro item que gostaria de mencionar é também o interesse de corpo físico. Quando a pessoa só tem interesse ali pelo corpo físico da outra, vai ter problema, porque esse corpo físico não vai segurar quando tiver uma divergência muito grande. Né? E aí vai ter uma separação, vai ter sofrimento ou dos dois lados, né? Ou de um lado só. Né? Então, um relacionamento, porque Deus, o que Deus faz? Ele coloca um homem e mulher para se unirem, né? E viverem a vida toda. Essa é a filosofia. Mas, quando as pessoas não pensam assim, né, estão indo até contra as leis de Deus. E esse casal, né, juntos, vão fazer o quê? Vão procriarem ou não, né? E aí vão criar uma sociedade. Essa sociedade vai ter uma nação. Dessa nação vai ter vários países, né, se encontrando, né, se relacionando, né. Esse é o objetivo de Deus, de unir, né, de unir o homem e a mulher, para que os dois juntos evoluam moralmente. Porém, quando as pessoas ainda estão com problemas de achar, quando eu digo problemas é o seguinte, achar que o sexo, pronto, resolveu o problema de relacionamento e não resolve. Isso aí não resolve, nem sexo, nem dinheiro, não resolve. E quando uma pessoa também, você quer ver outro exemplo, uma pessoa vai se relacionar com outra pessoa, né? Seja um homem com uma mulher com um homem, e essa pessoa, exemplo, a mulher, ela é uma mulher adúltera e o homem não. Então o homem falou, eu vou casar com ela e vou mudar ela. Não vai conseguir mudar se ela não quiser mudar. Não vai conseguir, por mais que moralmente ele esteja melhor do que ela, não vai. Ela vai continuar no adultério. E aí vai ter problema, ou senão, aquela mulher, não, eu vou reformar aquele homem. Ele vai ter um relacionamento comigo, mas ele é adúltero. Não vai resolver se ele não quiser. Outra coisa, um ou outro tem vício de bebidas, de jogos, né? Vai ter problema o relacionamento deles, né? Por mais moralmente que aquele esteja, ou a mulher ou o homem esteja mais elevado do que o outro, né, ou a outra, né, é um problema, né? O problema é que para ser resolvido isso, na opinião minha, né, esse relacionamento, né, como se fosse uma sociedade, os dois têm que estar ali junto com o mesmo pensamento, né, de quê? De fazer as coisas certas, né? Então, se um é mais elevado moralmente e o outro não quer se elevar, vai ter sempre divergência, né? É um problema muito sério, vai ter um choque ali, que toda hora eles vão divergir, né? O relacionamento, ao invés de ser um relacionamento maduro, não, vai ser uma coisa frágil. Eu vou citar alguns exemplos que realmente não está certo. São dois casos que são verídicos. Uma mulher, ela era assim, amava muito um homem. Só que esse homem, ele era homossexual. Mas mesmo assim ela quis casar com ele, engravidou, ficou grávida dele, mas ele não perdeu a vida dele de gostar de um homem.
Ela fez tudo que ela pôde fazer para casar com ele, casou, mas ele era desse jeito, né? E ela teve muito sofrimento por causa disso. Outro item também que eu soube, né, de um casal, eles estavam casados e tudo. Só que essa mulher era uma mulher dominante, e ela era uma mulher rica, né? E ela não queria que ele ficasse à altura dela, ela queria que ele ficasse sempre abaixo dela. Então ela fez, parece, se eu não me engano, magia negra para ele perder o emprego dele, para ele ficar bem embaixo dela, né? Então essas doenças, né? Esse relacionamento tóxico é um problema, né? É um problema, né? E né, que tipo de relacionamento você vai ter fazendo isso com o próprio marido, com o próprio esposo, né? Então são coisas que as pessoas têm que pensar no relacionamento e procurar observar e enxergar o máximo que puder os defeitos do outro, para quem que você está se relacionando. Porque você vai ter um problema muito sério. Ó, quer ver? Tem um exemplo aí de um casal, isso aí já foi contado pelo médium Chico Xavier, que uma moça e um rapaz, eles se amavam muito, né? Porém, o Chico Xavier falou para a moça que esse relacionamento ia acabar. Mas no final, quando eles estivessem idosos, eles se encontrar. Porque se ela ficar tendo esse relacionamento com ele, o rapaz, ela ia sofrer muito. Porque o espírito desse rapaz foi do tempo de Robespierre, né? Que passou a guilhotina a muita gente, né? Então matou muita pessoa, cortou muito pescoço. Então eles fizeram muito isso na França, no século XVIII, XVII, né? Fizeram muito isso na França. Então ele vem aqui para o Brasil, olha esse espírito, que encarnou na França, para resgatar tudo isso. Quantos inimigos que ele tem até agora, né? Até essa encarnação. Então ele sofreu bastante, né? Então essa moça, eles separaram o noivado, lá, estava ficando a noiva, acabou o noivado e ela sofreu muito com isso. Aí no final, eles se encontraram já idosos, né? E ele estava muito doente. E ela cuidou dele, né? Ele doente, acamado. E o resto das vidas dele, que ele já tinha feito o resgate, né, aqui na Terra, foi ela que ficou com ele, né? Então, às vezes tem situações que é complicado, entendeu? Por isso que, e sem contar outra situação também, aquelas divergências do passado. Você está aqui nesse relacionamento para chegar à convergência. Só que ambos esqueceram disso, que tiveram a divergência no passado e estão juntos hoje, né? Aquele menos, aquele com mais moral baixa, vai toda hora inconscientemente ficar trazendo divergência com a outra pessoa. É a mesma coisa quando existe numa família, mãe, pai, filhos, não se entende, né? Porque trazem de outras encarnações divergência para nessa encarnação encontrarem a convergência, né? Então esse é um problema sério, né, de relacionamento. Então as pessoas têm que entender e saber com quem está se relacionando, né? O problema de sexo também vai trazer problemas, porque aquela pessoa, se é uma pessoa problemática, ela vai passar esses problemas para ela, ou outros problemas através do sexo. Ela vai trazer espiritualmente, né? Então é nesse contexto que a gente tem que trabalhar nossa mente, né? Que tipo de relacionamento a gente vai querer, senão a gente vai entrar num atraso de sofrimento. Então é isso que eu queria passar. No outro papo de domingo, eu vou falar sobre a prece e o cacoete, né? Eu vou explicar um pouco o que é a prece, o cacoete, né? E o que a prece ajuda no cacoete,
Então é isso que eu vou falar no próximo Papo de Domingo. Então não tenho mais nada para falar, eu passo para a prece, vou passar agora para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um Papo de Domingo. O objetivo desse Papo de Domingo foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um Papo de Domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.